Você já parou para pensar que aquele lanche que você tanto ama, que parece tão inofensivo e até saudável, pode estar silenciosamente sabotando sua saúde? Especialmente agora que você já passou dos 60, é uma realidade dolorosa. Não é. A gente se esforça para comer bem, segue conselhos e de repente descobre que algo que sempre esteve na nossa rotina pode não ser tão benéfico assim. Nossos corpos mudam com o tempo, e o que antes era um aliado, hoje pode se tornar um obstáculo para nossa vitalidade. Muitos de nós, com a melhor das intenções, continuamos a consumir certos alimentos que, em vez de nos dar energia ou nos proteger, acabam nos deixando mais cansados, com problemas digestivos ou até mesmo com dores que não conseguimos explicar. É como se houvesse um segredo escondido à vista de todos, e a gente não percebe, mas não se preocupe, porque a boa notícia é que você tem o poder de mudar isso, e não precisa abrir mão de tudo o que gosta. O segredo não é se privar, mas sim ter conhecimento para fazer escolhas mais inteligentes. Neste vídeo, vamos mergulhar fundo e revelar 3 nozes muito populares que muitas pessoas acima dos 60 anos comem regularmente, sem a menor ideia dos riscos ocultos que podem trazer à sua saúde. Você vai descobrir como esses pequenos alimentos podem, de maneiras inesperadas, afetar seu coração, sua digestão e até mesmo seus níveis de energia, tirando aquele vigor que você tanto deseja. Nossa conversa será franca e direta, com informações que vão te ajudar a proteger seu bem mais precioso, sua saúde. Fique até o final, pois o que você vai descobrir sobre a terceira noz pode realmente te surpreender e mudar a forma como você enxerga seus lanches. Então, vamos começar com a primeira noz da nossa lista. Uma que é presença constante na mesa de muitos portugueses e brasileiros, seja como um petisco crocante, na manteiga ou em doces como a paçoca, estou a falar do amendoim. Ah, o amendoim parece tão inocente. Não é um companheiro fiel em festas juninas, tardes de cinema em casa, ou simplesmente para matar aquela fominha. E, sim, ele tem seu valor nutricional. É verdade. Possui proteínas, fibras, vitaminas, mas, para nós, que já passamos dos 60, ele esconde algumas armadilhas que merecem nossa atenção redobrada. A primeira e mais urgente é o risco de alergias. Você pode estar a pensar, mas eu sempre comi amendoim e nunca tive alergia. E é exatamente aí que mora o perigo para a nossa faixa etária. As alergias alimentares não são exclusividade da infância. Elas podem, infelizmente, desenvolver-se em qualquer idade, inclusive depois dos 60. O nosso sistema imunitário muda, fica mais sensível a certas substâncias, e o que antes era tolerado pode, de repente, causar uma reação. Imagine inchaço nos lábios ou na língua, urticária, dificuldade para respirar, ou até mesmo problemas digestivos intensos, como cólicas e diarreia, que podem ser confundidos com outras questões de saúde. Essas reações podem ser assustadoras e exigem atenção médica imediata. Portanto, se você notar qualquer sintoma estranho após consumir amendoim, não ignore, esteja atento ao seu corpo e procure um profissional de saúde. A prevenção é sempre o melhor caminho. Além da questão das alergias, o amendoim enfrenta um problema invisível, mas potencialmente grave: a contaminação por aflatoxinas. Estas são toxinas produzidas por certos tipos de fungos, mofos, que podem crescer no amendoim quando ele é armazenado em condições úmidas e quentes. Pense naquele pacote de amendoim que ficou guardado por muito tempo num armário da despensa, talvez um pouco abafado. As aflatoxinas são uma preocupação séria porque são hepatotóxicas, ou seja,
podem causar danos ao fígado e, a longo prazo, são carcinogênicas, podendo aumentar o risco de cancro para nós, que já temos um metabolismo mais lento e órgãos que acumularam anos de desgaste. A exposição a essas toxinas é ainda mais preocupante. Como se proteger? É fundamental comprar amendoim de fontes confiáveis, de boa qualidade, e que você saiba que são frescos. Evite produtos com sinais de mofo, cheiro estranho ou sabor amargo. Armazene o amendoim em local fresco, seco e arejado para evitar o crescimento de fungos. A tentação de comprar grandes quantidades para ter sempre em casa é grande. Mas a moderação na compra e no consumo é a chave para minimizar este risco. A sua saúde do fígado, que já tem tanto trabalho, vai agradecer essa cautela extra. E, por último, mas não menos importante, o amendoim é rico em ácidos gordos ômega 6. Agora, não me entenda mal, os ômega 6 são essenciais para o nosso corpo. O problema não é o ômega 6 em si, mas sim o seu desequilíbrio em relação aos ômega 3, na dieta ocidental moderna. Consumimos muito mais ômega 6 do que ômega 3, e esse desequilíbrio pode promover a inflamação crônica no corpo. Para nós, com mais de 60, a inflamação é uma inimiga silenciosa que contribui para uma série de problemas de saúde, como dores articulares, doenças cardíacas, declínio cognitivo e até mesmo a aceleração do processo de envelhecimento. Se você já sofre de artrite, dores no corpo ou tem preocupações com a saúde do coração, o consumo excessivo de amendoim, sem um bom equilíbrio com fontes de ômega 3, como peixes gordos como salmão e sardinha, ou sementes de linhaça e chia, pode estar a alimentar essa inflamação sem que você perceba. A recomendação aqui não é eliminar o amendoim da sua vida, mas consumi-lo com inteligência. Pense nele como um mimo ocasional, e não como uma base da sua alimentação diária, se for consumir. Opte por versões sem sal, e sempre em pequenas porções. Agora que desvendamos os segredos do amendoim, vamos mergulhar na próxima noz que merece nossa atenção. Uma que é famosa pelos seus benefícios, mas que guarda um perigo oculto quando consumida sem moderação. Com a castanha do Pará em mente, vamos agora para a terceira e última noz da nossa lista. Uma que é um petisco delicioso e colorido, mas que pode trazer armadilhas para a sua saúde. Especialmente se você já passou dos 60 anos, estou a falar dos pistaches. Ah, os pistaches, com aquela cor vibrante e um sabor tão agradável, são uma tentação difícil de resistir. Não é muitas vezes, são vistos como uma opção de lanche saudável, e em muitos aspectos, são mesmo. Eles são ricos em antioxidantes, fibras e gorduras saudáveis, mas, assim como as outras nozes da nossa lista, os pistaches também têm os seus pontos fracos, principalmente para quem já passou dos 60. O primeiro grande ponto de alerta com os pistaches está diretamente ligado à forma como são mais frequentemente consumidos salgados. A grande maioria dos pistaches que encontramos no supermercado já vem torrada e com uma quantidade considerável de sal adicionado. E para nós, que estamos numa fase da vida em que a pressão arterial já merece uma atenção especial, o consumo excessivo de sódio é um verdadeiro problema. O sódio em excesso é um dos maiores vilões para a saúde cardiovascular. Ele contribui para a retenção de líquidos, o que aumenta o volume de sangue no corpo e, consequentemente, a pressão sobre as paredes das artérias. Com o tempo, essa pressão elevada pode levar à hipertensão, uma condição que, se não for controlada, aumenta significativamente o risco de ataques cardíacos
Derrames cerebrais e problemas renais. Muitas pessoas acima dos 60 já tomam medicação para controlar a pressão arterial ou estão no limiar de desenvolvê-la. Adicionar mais sódio à dieta através de lanches como pistaches salgados é como remar contra a maré do tratamento e dos esforços para manter a saúde do coração, mesmo se você não sente os efeitos imediatamente. O consumo crônico de sódio elevado acumula-se e cobra o seu preço a longo prazo. A solução é simples, mas requer disciplina. Procure sempre pelos pistaches sem sal. E, se não encontrar, modere drasticamente o consumo dos salgados, ou opte por outras nozes. Outra questão importante, e muitas vezes negligenciada, com os pistaches é a dificuldade de mastigação para algumas pessoas. Sim, pode parecer um detalhe pequeno, mas é crucial. Com a idade, muitos de nós podemos ter problemas dentários, usar dentaduras, ou simplesmente ter uma menor força de mastigação. Pistaches são nozes relativamente duras, e se não forem bem mastigadas, podem causar uma série de problemas. A digestão começa na boca. Se o alimento não for adequadamente triturado, o seu estômago e intestinos terão que trabalhar muito mais para quebrá-lo. Isso pode levar a inchaço, gases, desconforto abdominal e uma absorção ineficiente dos nutrientes. Pedaços grandes de pistache mal mastigados podem até mesmo representar um risco de engasgos, algo que é mais comum e perigoso em idades avançadas. Além disso, a mastigação incompleta pode irritar o revestimento do trato digestivo, causando inflamação e desconforto. Se você gosta de pistaches, mas tem dificuldade em mastigar, uma boa dica é procurar versões já descascadas e talvez triturá-las um pouco mais antes de consumir, ou misturá-las em iogurtes e saladas. Onde a mastigação intensa não é tão exigida, o importante é garantir que o seu corpo consiga processar o alimento de forma eficaz e segura. Finalmente, assim como o amendoim, os pistaches também podem ser suscetíveis à contaminação por fungos e, consequentemente, por aflatoxinas. Se não forem armazenados ou processados corretamente, embora não seja tão comum quanto no amendoim, o risco existe. A casca do pistache, que muitas vezes está aberta, pode facilitar a entrada de umidade e esporos de fungos. Portanto, é fundamental comprar pistaches de marcas confiáveis, em embalagens herméticas, e verificar sempre se não há sinais visíveis de mofo, descoloração ou um cheiro rançoso. A qualidade do produto é primordial para a sua segurança alimentar, especialmente porque o nosso sistema imunitário já não é tão robusto quanto antes para combater essas ameaças. A atenção aos detalhes na escolha e no armazenamento dos alimentos é um pequeno gesto que faz uma grande diferença na prevenção de problemas de saúde. Exploramos 3 nozes que merecem nossa cautela. Mas o que fazemos com toda essa informação? Como podemos realmente viver melhor? Vimos que o amendoim, apesar de popular, pode esconder perigos como alergias tardias e as temidas aflatoxinas, além do desequilíbrio de ômega 6 que pode promover a inflamação no seu corpo. Ele é um lembrete de que nem tudo que é familiar é sempre a melhor escolha, e que o nosso corpo, com o passar dos anos, pode reagir de formas diferentes a alimentos que antes eram inofensivos. A inflamação crônica, que ele pode acentuar, é a raiz de tantos males que afetam a nossa saúde e vitalidade diária. Desde a dor nas articulações até o cansaço persistente. A castanha do Pará, essa campeã de selênio, nos alerta que nem tudo que é bom em pequena dose
É bom em grande quantidade, podendo levar à toxicidade. Ela é um exemplo claro de que a moderação e o conhecimento sobre a densidade nutricional dos alimentos são cruciais, especialmente quando se trata de minerais essenciais. A busca incessante por mais nutrientes, sem considerar os limites seguros, pode ser contraproducente e trazer mais prejuízos do que benefícios. Entender que o equilíbrio é a chave e que o mais nem sempre significa melhor é uma lição valiosa para a sua saúde. E os pistaches, tão saborosos, nos lembram da importância de controlar o sódio e de uma boa mastigação para evitar problemas desnecessários, como a hipertensão e dificuldades digestivas. Eles nos mostram que o prazer em comer deve andar de mãos dadas com a consciência de como o alimento é preparado e como ele interage com o nosso corpo, que, com o tempo, se torna mais sensível a certas substâncias, a atenção ao sódio, muitas vezes escondido em alimentos processados. É um pilar fundamental para proteger o seu coração e os seus rins, garantindo que você tenha mais anos de vida com qualidade. Mas não se preocupe, o objetivo aqui não é proibir nada ou fazer com que você sinta medo de comer. Pelo contrário, o propósito é capacitá-lo com conhecimento para fazer escolhas mais conscientes e informadas. Sua jornada de saúde após os 60 anos não precisa ser de privação, mas de sabedoria e equilíbrio, de descoberta sobre o que realmente nutre e protege o seu corpo nesta fase tão especial da vida. Pense nisso como um guia para otimizar suas escolhas, transformando cada refeição numa oportunidade de bem-estar. Lembre-se, pequenas mudanças podem fazer uma grande diferença na sua saúde e felicidade. Não subestime o poder de pequenos ajustes na sua dieta e no seu estilo de vida. Cada passo que você dá em direção a uma alimentação mais consciente é um investimento valioso na sua longevidade e no seu bem-estar geral. Não se sinta sobrecarregado pela quantidade de informações. Comece com um pequeno ajuste hoje mesmo. Talvez seja trocar o amendoim salgado por umas sementes de abóbora sem sal, ou limitar a castanha do Pará a uma vez por semana. Cada escolha consciente é um passo em direção a uma vida mais saudável e plena. Gostaria muito de saber o que você achou deste vídeo. Você já teve alguma experiência com alguma dessas nozes que o fez repensar seu consumo? Ou talvez você tenha outras dicas sobre como lidar com as mudanças na alimentação depois dos 60. Compartilhe sua história e suas dicas nos comentários abaixo. Sua experiência pode ser uma fonte de inspiração e ajuda para muitas outras pessoas da nossa comunidade que estão a passar por desafios semelhantes ou que procuram formas de melhorar a sua saúde. A troca de conhecimento e experiências é um dos maiores pilares para o nosso crescimento coletivo. E se você achou este vídeo útil, por favor, deixe seu gostei e inscreva-se no canal. Assim, você não perderá nossos próximos vídeos, que serão repletos de dicas práticas e informações valiosas para viver bem em todas as idades, com vitalidade e alegria. Nosso objetivo é construir uma comunidade forte, onde possamos aprender e crescer juntos, celebrando cada ano com mais energia e satisfação. Sua participação é fundamental para que este trabalho continue a ajudar cada vez mais pessoas. A vida depois dos 60 é uma fase maravilhosa, cheia de oportunidades para desfrutar, aprender e explorar. Não a deixe ser ofuscada por problemas de saúde evitáveis. Cuide-se com carinho. Informe-se sempre e viva sua melhor vida em cada idade. Você merece toda a saúde e felicidade do mundo. Estamos juntos nessa jornada. Até o próximo vídeo.